Abençoados e abençoadas, hoje sábado, dia 10 de dezembro, 21 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus para o nosso entendimento. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, me ajude, divulgue e compartilhe o meu canal, me ajude a chegar aos 2.000 inscritos até o dia 31 de dezembro, quem sabe? Faltam apenas 160 inscritos. Você pode me ajudar, divulgando e compartilhando. E você que ainda não é inscrito, que só assiste, se inscreva, não custa nada, é gratuito, não se paga nada. A minha preocupação é fazer com que esse entendimento chegue a muitos dos nossos irmãos, porque todos são nossos irmãos. Nós não fazemos acepção de pessoas, de quem quer que seja. Nós queremos que o entendimento chegue a todos eles, que eles possam viver essa liberdade que nós hoje temos, nós não tínhamos, porque vivíamos aprisionados pela religião, vivíamos dentro de um sistema religioso, seguindo homens com seus preceitos, com seus achismos, sendo guiado por eles, cegos, e nós também cegos, fazendo obras, buscando a autojustiça, procurando fazer e deixar de fazer para alcançar, uma suposta salvação, quando na verdade nós já somos salvos, porque a salvação ela é na mente, ela é no entendimento. Não é na carne. A carne para nada presta. O Pai dos Espíritos não nos vê na carne. Aí sabe o que eles dizem? Que quando nós temos esse entendimento, eles dizem que nós então vivemos ou podemos viver numa libertinagem. Esse é o entendimento deles, dos religiosos, dos que vivem dentro desses alçapões, dentro dessas sinagogas. Oxalá que eles pudessem entender que quando nós alcançamos esse entendimento, nós deixamos de ser meninos, deixamos de ser carnais, e somos o quê? Espirituais. E os espirituais, eles não vivem na prática das obras da carne, porque são espirituais. Tem o entendimento dado pelo Espírito que habita nele. Não se volta para as coisas da carne, para as obras. Só mesmo quem tem a mente ativada, só mesmo quem tem um entendimento é que pode entender essas coisas. É por isso que lá eles dizem, você precisa deixar de fazer para você ser salvo. Ou você tem que fazer para você ser salvo. Isso é o quê? Carne, obras, autojustiça, preceitos, rudimentos. Mas não é assim que a graça nos dá entendimento. O entendimento é outro dos religiosos. Eu quero ler aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, 6 e 7. Diz assim, eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, presta atenção nisso, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O tema é Paulo, que foi chamado para trazer o entendimento aos gentios. Fora Paulo. Ele que recebeu a revelação da graça de Deus. Paulo é quem foi escolhido para pregar
aos gentios. Ele não fora chamado para compor o ministério dos 12 do Cristo Nazareno. Ele não fazia parte do apostolado dos 12. Ele antes era até perseguidor dos cristãos. Era conhecido como Saulo de Tarso, um judaizante que perseguia as pessoas porque não cumpriam a lei. Até que ele encontrou um dia com Cristo ressuscitado. Não ouviu porque ele é espírito, mas ouviu a voz. E lá em Damasco, diante dessa voz, num resplendor, ele entendeu quem lhe havia aparecido e o que é que este queria com ele, quando o separou, quando o vocacionou, para que ele fosse um vaso escolhido. E então ele recebeu uma revelação direta do Cristo ressuscitado, e então tornou-se ministrador do Evangelho da Graça para os gentios. Ele foi separado para isso, ele foi escolhido para isso. O Evangelho da incircuncisão, que ainda nos seus dias, ele teve dificuldade com muitos que ainda pregava o Evangelho da circuncisão. Mesmo o Cristo Nazareno, tendo cumprido toda a lei e ter dito tetelestai, está tudo consumado, muito ainda nos seus dias vivia preso a esse Evangelho da circuncisão. Então Paulo teve muita dificuldade com os irmãos, quando eles já haviam sido libertos, mas muitos ainda estavam debaixo do jugo da lei, estavam debaixo de maldição. A religião tenta colocar na mente dos religiosos que esse entendimento que eu acabara de ler foi dado pelo Cristo Nazareno. Uma vez que ainda não entenderam que o Cristo Nazareno, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para buscar e salvar, olha, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para os gentios. Ele não veio para os gentios, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O texto de Isaías não se refere a ele, ao Nazareno, como que traria a luz para os gentios. É por isso que os religiosos ainda vivem debaixo da lei, da maldição da lei, dos rudimentos da lei de Moisés, ainda vive debaixo de preceitos dos homens, praticando obras, cumprindo ritos, liturgias, cerimoniais e outras coisas, dizendo que estão agradando a Deus e que tem que se fazer todas essas coisas se a pessoa quer ser salva, porque eles veem a salvação na carne. É por isso que eles julgam as pessoas e listam o que devem ou que não devem fazer, quando na verdade eles deveriam ter esse entendimento que nós da graça de Deus temos e mostrar para as pessoas que ela tem que ser espiritual e não mais carnal, ter a mente aberta e cada dia mais crescer na graça e no conhecimento, viver o reino de Deus que está dentro de cada um de nós e deixar todas essas práticas, todas essas coisas lá para trás. Então, o Cristo anunciado aqui, ele veio para Israel, ele veio para o seu povo e não
para os gentios. Porque esse texto de Isaías, esses religiosos tentam aplicar que o Nazareno, o Cristo, que a sua história é contada nos 4 primeiros livros históricos, que eles dizem que são chamados de evangelho, quando na verdade não é. São livros históricos. Então eles trazem todos aqueles acontecimentos dos dias do Cristo Nazareno para os dias em que nós estamos vivendo, ou seja, para os dias depois da sua morte, depois da cruz. Então eles precisam entender que, na verdade, quem havia sido separado para pregar o entendimento do Evangelho de Deus, as boas novas, aos gentios fora Paulo, o apóstolo do Cristo ressuscitado. Como ele mesmo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. De quem? Do Cristo ressuscitado. Ele fora revestido do Espírito Santo de Deus na sua carne para trazer essa revelação aos gentios. Olha o que diz em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios. O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. Então ele recebe essa incumbência. E quem deu essa incumbência a Paulo não fora o Cristo Nazareno, judeu, nascido de mulher, que veio para cumprir a lei. Essa missão quem dera a ele fora o Cristo ressuscitado. Ele recebeu essa missão do próprio Deus. Ele escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 7, dizendo assim: pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado. Então, fora Paulo que recebeu essa incumbência. Ele diz que foi designado como pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Ele traz para si essa responsabilidade. Ele defendeu o seu apostolado diante dos religiosos da época, dos que se diziam que haviam recebido a incumbência de pregar o evangelho a todos. Então Paulo defende o seu apostolado. Ele defende dizendo que ele recebera essa ordem diretamente de Deus. Fora Deus que lhe dera esta revelação. Ele não havia recebido isso do Cristo Nazareno, ou dos 12 apóstolos, separado e escolhido pelo Nazareno para que fosse pregar o evangelho da circuncisão a quem devia ser pregado, que era somente aos judeus. Os religiosos não sabem nem entendem isso. Sabe por quê? Porque eles ficam atrás de Jesus de Nazaré. Tudo para eles é o Cristo Nazareno. É o Jesus de Nazaré. Tudo que o Cristo Nazareno fez, eles fazem. Se batizam porque Cristo se batizou.
Vão ao templo porque Cristo frequentava o templo. Vão para os montes porque Jesus ia para os montes. Dão dízimo porque Jesus, ele veio para cumprir a lei e tinha que dizimar. Então tudo quanto Cristo Nazareno fez, eles fazem. Eles ficam aí na prática de todas essas coisas. Esse Cristo Nazareno, ele não veio para os gentios. Ele veio tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, dentro desses lugares, por seguirem Cristo de Nazaré, eles levam as pessoas a viverem uma vida de escravidão, a viverem debaixo de maldição. Dentro desses lugares, debaixo de preceitos dos homens e ainda de rudimentos da lei de Moisés. O véu ainda está posto sobre o rosto de cada um deles que lá vivem. O véu ainda não foi tirado, ainda não foi descortinado, porque eles não chegaram ainda a esse entendimento do evangelho da graça de Deus. Eles ficam sem entender que o território da graça de Deus não é do Cristo Nazareno. O território da graça de Deus é do Cristo ressuscitado, do Cristo que está vivo e vivo para todo o sempre. Uma vez por mês, eles ficam lá, na tal ceia, comendo um pedaço de pão, tomando um suco de uva, fazendo em memória de quem está vivo. Fazer isto em memória de mim, quando na verdade Cristo já ressuscitou. É o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. Ele é Deus. Ele é o Pai dos Espíritos e habita no nosso espírito, e no nosso espírito testifica que somos seus filhos. Em Gálatas, do capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 10, ele diz: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente ao que pereciam, ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse, ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de empreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir a escravidão. É assim que eles fazem conosco, da graça de Deus. Nos exclui, nos chamando de desviado, de desigrejado, e de uma porção de outras coisas, como também de herege. Nos dias de Paulo não era diferente. Tentaram atrapalhar o ministério da graça trazido por Paulo, essa revelação que ele havia recebido diretamente de Deus, para pregar esta verdade. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa e nada nos comunicaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, aí ele diz assim, como a Pedro fora confiado o da
circuncisão, pois Deus que operou eficazmente em Pedro para que o apostolado da circuncisão operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, assim como o evangelho anunciado pelo Cristo Nazareno, revelado aos 12 apóstolos, para que pregasse aquele mundo de Israel, o evangelho da circuncisão, Paulo diz, a mim também me foi confiado o evangelho para os gentios, me dado diretamente pelo Cristo ressuscitado. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como os coluna, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Não adianta ser religioso, viver na prática do cumprimento de todas essas coisas, de rudimentos, de preceitos, de cerimoniais, se não praticar o amor, se não amar o próximo como a si mesmo. Não adianta essas coisas quando se há acepção de pessoas, quando julga os outros, quando quando dá um tratamento diferenciado aos demais por não pertencer à sua própria comunidade, ao meio em que eles vivem. Os religiosos, eles se acham proprietários de Deus, como se Deus fosse somente deles. Somente eles são salvos. Criaram ritos para que se alcance uma salvação. Quando todos são nossos irmãos, nós não devemos julgar a quem quer que seja. Deus não vê as pessoas como os religiosos veem. Deus vê as pessoas no espírito. Deus não os julga, não faz acepção de nenhum deles, assim como os religiosos o fazem. Então não adianta você estar preso dentro desses lugares. E o pior, sustentando aqueles que se dizem líderes, aonde eles cada vez mais estão se enriquecendo à custa dos seguidores. Porque eles têm seus interesses e têm as suas conveniências. Na graça não tem oferta, na graça não tem dízimo, na graça não tem líder religioso, na graça não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, na graça não tem um lugar para que se siga ritos, liturgias, para que se seja dogmatizado e que se viva debaixo de preceitos de quem quer que seja. Na graça, nós só temos Ele como Senhor de nossas vidas. Ele é o único, Ele é soberano. E reconhecemos que todo poder, glória, honra, louvor e adoração é dEle e pertence somente a Ele. Na graça, temos paz na alma, paz no espírito. Porque amamos a Deus mais do que tudo e do que todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos. E eles então andam ainda debaixo desses rudimentos. Paulo, nos seus dias, chamavam de falsos irmãos infiltrados para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos tentar reduzir a escravidão. Era assim que eles faziam nos dias de Paulo. E é o que hoje eles tentam fazer também nos nossos dias. Fazendo as pessoas se tornarem escravos da religião. Eu me libertei dessa religiosidade, desse sistema religioso. E muitos que se diziam meus amigos, hoje eles já não são mais meus amigos. Me tratam de forma diferenciada. Procuram me evitar.
falam mal de mim por trás, não têm coragem de olhar nos meus olhos e pelo menos me pedir um esclarecimento sobre esta posição que eu tomei há 5 anos atrás. Não tem coragem de vir à minha casa e conversar dentro da palavra. Não tem, mas ficam falando por trás, criticando por trás. Não são humildes para rever conceitos. Não são capazes de perguntarem a eles mesmos o porquê disso ou o porquê daquilo. São hipócritas, são demagogos, que vivem dentro desses lugares procurando agradar a homens, quando muitos até discordam de muitas coisas que lá são ensinadas. Mas para agradar os homens, lá eles permanecem se comportando como nos dias de Cristo Nazareno, que os chamavam eles de fariseus, hipócritas e demagogos. Então eles ficam dentro desses lugares aprendendo na linha do Cristo Nazaré. No Cristo que veio para salvar os judeus. E eles não seguem o entendimento de quem foi designado para os gentios. Quem fora designado para o gentio? Fora o Cristo Nazareno? Ou foi Paulo o apóstolo? Em Romanos, capítulo 15, diz assim: versículo 7, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez, alegrai-vos, gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai a todos os povos. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele tempo que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui está o Cristo ressuscitado, que estava dentro do véu na vida de Saulo, designado aos gentios. Ele que veio aos gentios como instrumento de Deus. O que os religiosos ignoram? Eles ignoram o ministério que o Cristo ressuscitado dera a Paulo, confiar a Paulo. O sistema religioso ignora esse ministério, o ministério da graça de Deus. Eles chamam de libertinagem, porque eles não sabem o que é liberdade em Cristo. Então eles ficam com Cristo Nazareno ignorando o tetelestai. O que é ignorar o tetelestai? É o estatuto consumado. O que veio para cumprir a lei. O que veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele cumpriu toda a lei. E no final, ele disse, está tudo consumado. O que tinha que ser feito, foi feito. Você não precisa fazer mais nada, nem tampouco eu. Graça é favor não merecido. Mas eles ficam lá, dentro desses lugares, querendo fazer sempre, fazer sempre, fazer sempre. É uma tal obra de Deus que eles fazem que nunca terminam de fazer. Buscando autojustiça, como se todas essas coisas que lá eles fazem, que lá eles praticam, tivessem pagando, aspas, essa tal salvação pregada e ensinada por eles. Que tem ritos. Primeiro, tu tem que aceitar Jesus. Segundo, você tem que se batizar. Terceiro, você tem que participar de ceia e frequentar essas reuniões.
para que você possa, aspas, alcançar essa salvação pregada por ele. É assim que lá eles vivem, impondo essas regras às pessoas. Isso é o quê? Isso é escravidão. O evangelho é graça, é favor não merecido. Ninguém merecia, ninguém merece. A fé, ela vem de Deus, para que o homem não se glorie. E o que é que eles ficam fazendo dentro desses lugares? Se gloriando, indo em busca de título. Eu sou teólogo, eu sou professor de escola bíblica dominical, eu sou PhD, eu sou mestre nisso, eu sou mestre naquilo. Eu sou conhecedor da escatologia. E ficam aí trazendo, futuralizando o livro do Apocalipse, futuralizando os livros históricos da época do Cristo Nazareno. Quando todas essas profecias já se cumpriram, nada mais tem que se cumprir. Toda ela se cumpriu. Eles são futuristas. Eles não creem na teologia consumada. Fica aí essa palavra. Não fora o Cristo Nazareno que trouxe a graça de Deus para os gentios. Essa revelação foi dada pelo ressuscitado a Paulo para que ele fosse esse mensageiro da graça de Deus. Graça e paz, um forte abraço, um beijo no seu coração. A vocês, nós da graça de Deus amamos. Obrigado.